Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira a todos. Hoje é dia 7 de março de 2024 e o nosso devocional diário está no livro de Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus 4, 5 e 6 vão formar um bloco com uma informação só, que Jesus é o sumo sacerdote e que os hebreus, aqueles que estavam recebendo a carta, estavam ainda sem poder comer alimento sólido. Vamos nos lembrar que a divisão em capítulos e em versículos das nossas Bíblias não vieram com as escritas. Isso aconteceu muito tempo depois. Vieram primeiro a divisão em capítulos, no século 15, 16 e depois a divisão em versículos também no finalzinho do século 16. Não foi tudo junto. Então, essa divisão em capítulos e versículos, apesar de ser algo maravilhoso para nós estudarmos, entendermos, memorizarmos e transmitirmos a palavra de Deus, não foi inspirado junto com os profetas e os apóstolos. Então, podem haver algumas divisões nesses capítulos que não são muito bem feitas, como nós vamos ver entre este capítulo e o capítulo 6. Mas dentro desse, como eu ia dizendo, nós vamos ver lá no versículo 11 que o autor está dizendo que aquelas pessoas ainda não podiam receber informações maiores porque eles eram lentos para aprender, diz o versículo 11. O versículo 12 vai dizer que eles já deviam ser mestres, mas ali estavam precisando e apenas só podiam receber leite ao invés de alimento sólido. E quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, diz o versículo de número 13. E por que ele está dizendo isso? Porque ele está explicando aqui sobre quem foi Jesus realmente. Ele primeiro vai falar sobre o sumo sacerdote. Lembra o finalzinho do capítulo 4? Ele já vinha dizendo que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós, e aqui ele vai explicar qual é a função do sumo sacerdote no versículo 1. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. E ele também era sujeito a fraquezas e por isso, no versículo 3 deixa claro, ele precisava oferecer sacrifícios por seus próprios pecados. Então, um sacerdote humano, ele estava sujeito a fraquezas. Antes de oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, ele também oferecia sacrifícios pelo seu próprio pecado. Vamos lembrar que o Antigo Testamento tem uma vasta lista de como deveria ser, uma lista de critérios de como deveria ser um sumo sacerdote, e esse sacerdote ele intercedia pelo povo. As pessoas traziam sacrifícios ao templo, ele examinava aquele sacrifício, não podia ter defeito, e ali ele imolava ou matava aquele animal, e aquele sangue derramado era para purificar o pecado daquela pessoa que o trouxe. O animal morria no lugar da pessoa, porque a pessoa deveria morrer pelos seus pecados, mas o animal tomava aquele lugar. O próprio sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele também estava sujeito a pecados. Outra coisa que ele vai dizer aqui, diz no versículo 4, que ninguém vai tomar essa honra para si, porque é Deus que chama os sumos sacerdotes. Ele diz no versículo 4, ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. E aqui ele vai mostrar que Cristo é superior a todos os sumos sacerdotes, porque Cristo, ele mesmo não tomou essa glória para si. Deus lhe chamou, disse no versículo 5, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus, ele veio a esta terra para se tornar o nosso Salvador, se tornar um sumo sacerdote. Mas é incrível o que os versículos 7, 8 e 9 vão dizer para nós. Nós sabemos que o Filho gerado aqui na terra, ele é eterno, ele é o próprio Deus, ele sempre existiu, não há tempo em que Cristo não existisse. Antes e depois ou fora do tempo está Jesus Cristo, mas houve um tempo em que ele veio a esta terra, ele se tornou como um de nós. E aqui o autor vai dizer no versículo 7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu
aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Que coisa espetacular! O próprio Deus se torna como um de nós. O Filho, agora vivendo aqui entre nós como um ser humano, ele vai oferecer orações, súplicas, ele vai chorar, ele vai clamar, ele vai sofrer aqui, e por meio dessa obediência dele no sofrimento, ele está sendo aperfeiçoado. Como Deus pode ser aperfeiçoado? Aqui é Jesus como um homem sendo aperfeiçoado aqui, e a salvação eterna vem através do seu sofrimento, é o que o autor diz para nós aqui. E hoje nós recebemos a salvação por meio da nossa obediência a Ele. São coisas profundas demais para nós entendermos. O livro de Hebreus é extremamente profundo e, apesar disso, ele ainda está aqui simplesmente mexendo na superfície daquilo que é mais profundo ainda. Que nós, não como os hebreus, possamos nos aprofundar cada vez mais nas palavras, no Evangelho, naquilo que é dito acerca de Jesus. Que nós saiamos do leite e nos aprofundemos. Mas para isso, que nós entendamos de uma vez por todas: Jesus Cristo é o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Ele se fez pecado por cada um de nós, ele se entregou por nós, ele sofreu para que a nossa salvação fosse garantida. Será que nós entendemos isso realmente? Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre as primeiras coisas que nós devemos saber, mas precisamos sim crescer na graça, no conhecimento, para não tomarmos apenas alimentos líquidos. Bebês tomam os alimentos líquidos, coisas sólidas são para os experimentados. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Que o exercício constante da leitura da palavra possa ser uma realidade em nossas vidas. Que Deus abençoe o seu dia e a paz do Senhor.